boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Nassi, mais uma vez para a gente poder falar do Livro dos Espíritos para Umbandistas. Estamos na parte segunda, no livro 2, no capítulo 6, e a gente já falou espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E agora vamos para a escolha das provas, né? A escolha das provas é o seguinte: Kardec ele fala que na reencarnação existe uma vivência do espírito, onde ele tem que passar por determinadas circunstâncias, né? Essas circunstâncias elas têm o objetivo de fazer com que o espírito cresça, que o espírito evolua, que a pessoa se torne melhor através de uma reencarnação. Para tal circunstância, ocorre a necessidade daquela pessoa, de maneira individual, passar por determinadas circunstâncias. E essas circunstâncias vão fazer com que ela cresça. Kardec coloca essas circunstâncias como sofrimento. Eu não gosto disso. Eu gosto de dizer que o sofrimento ele depende muito de como você encara cada circunstância. Tem uma circunstância que você vai achar que é sofrida para você e o outro passa por ela com maior tranquilidade, né? Então, ele coloca aqui o seguinte, eu faço sempre hoje eu vou fazer um pouco diferente do que eu faço antes, que eu leio as perguntas, eu vou tentar fazer um resumo para poder ficar mais dinâmico para a gente. Então, o espírito, ele vem passar por vivências e o aprendizado e evolução, como eu já falei. Para isso, ele utiliza do seu livre-arbítrio na escolha, né, das vivências que ele vai passar. Essa escolha joga para ele a responsabilidade por otimizar a sua própria vida, né? Nesse processo, a espiritualidade chega a perguntar o seguinte: o espírito ele é capaz de visualizar tudo o que vai ocorrer na sua vida futura, ou seja, ele de espírito passando para espírito reencarnante, ele vai saber das mínimas coisas? A espiritualidade vai responder assim: não. Ele vai, por exemplo, escolher as condições melhores para ele. Então, se ela for uma condição onde ele vai passar, por exemplo, uma profissão de médico ou advogado, ou engenheiro, então essa é a condição de escolha. Agora, dentro da própria condição, as mínimas coisas, por exemplo, a faculdade que ele vai fazer, as notas que ele vai tirar, são da responsabilidade dele, das escolhas que ele vai ter em decorrência do seu próprio livre-arbítrio, né? Então, aqui na minha anotação, ó, o espírito não sabe, quando escolhe, tudo o que vai passar. Apenas os fatos mais importantes que influenciam seu destino estão previstos, certo? Os detalhes são consequências das suas escolhas, as atitudes e força das circunstâncias. Por exemplo, o que é força das circunstâncias? Ele escolhe ir por um caminho na faculdade e de repente vai aparecer um professor mais chato e são forças da necessidade dele passar pela faculdade de engenharia, de advocacia, de medicina, né? As dificuldades em determinadas matérias, isso aí são condições que ele mesmo vai passar pela sua própria capacidade. O gênero da vivência que ele vai ter, das provas, também está ligado à evolução do espírito. Aí ele dá um exemplo. Espíritos maus se ligam aos espíritos maus. Semelhante atrai semelhante. Então, por exemplo, ele nascer numa família com uma pessoa que tem vícios. Então, aquelas condições, elas estão integradas ao acontecimento
da tua condição vibratória e também da condição que você passa na vida anterior, porque com quem a gente convive hoje, principalmente nas condições familiares, são pessoas que já passaram em algum momento na nossa vida. E aí a gente tem ali que conviver, aparar as arestas, certo? Todos os espíritos precisam passar por todos os tipos de vivências. Aí a espiritualidade vai responder: vivência sim, sofrimento não. Então, nós temos que adquirir conhecimento no maior número de áreas, até quando a gente, para a nossa evolução, né? Experiências de intelectualidade, experiências dentro da condição emocional. Agora, você ter que sofrer, isso aí é como o espírito encara cada circunstância. Eu vou dar um exemplo aqui. Um pai que está sem emprego e com filho doente. Ele sai na rua querendo arrumar dinheiro para o remédio do seu filho. Aí ele encontra uma pessoa que fala para ele assim: olha, eu tenho um terreno aqui para capinar. Se você capinar, eu vou te dar um dinheiro. O pai vai ficar feliz porque ele achou uma forma de conseguir o dinheiro para sua família. Aí acontece, vamos colocar na mesma situação, um delinquente que pichou um muro, ele foi pego, foi julgado por um juiz e o juiz pediu que ele fizesse uma ação comunitária e ele tivesse que capinar um terreno. Para ele vai ser uma pena, um sofrimento ou uma alegria? É a mesma circunstância, sendo que pela observância da vida, pelas necessidades da vida, achou que aquilo fosse uma bênção. E o outro, por ele se colocar numa outra circunstância, achou que aquilo fosse uma pena, né? Então é muito interessante a gente observar as circunstâncias e reverter. Olha, se eu estou passando por uma circunstância dolorosa agora, isso é uma bênção ou é uma pena, né? Aí, se nós suportarmos com clareza, com igualdade, com tranquilidade, isso pode ser uma alegria, né? Vamos lá. Então a gente faz o seguinte: como pode o espírito simples... Aí ele pergunta aqui, né? Aqui, outra coisa também sobre o tipo de pena. Por exemplo, você escolhe a riqueza. Você vai ser avarento ou pródigo? Se você quiser. Se você for egoísta ou generoso. Então, são coisas que é inerente ao teu caráter, né? Como pode o espírito simples e ignorante ter poder de decisão? A espiritualidade pergunta: olha, o Deus cria o espírito simples e ignorante. Nesse processo, como ele pode ter, por exemplo, uma criança poder de decisão, uma criança de 2, 3 anos, saber o que vai fazer na faculdade, certo? Então, aí os espíritos respondem: isso, até ele ter o poder do livre-arbítrio completo, outros seres, ou o próprio Deus, permite que determinadas circunstâncias vão acontecendo por si só, pelas necessidades que o próprio espírito vai precisar, observado por alguém superior a ele, né? É como se fosse um pai, um anjo guardião, que vai tomando conta daquele serzinho ali que ainda não tem capacidade de entender completamente as circunstâncias da vida, né? Aí eu vou aqui, ó. No início, o livre-arbítrio é relativo. À medida que evolui, vai se tornando mais independente nas suas escolhas.